tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assumiu o comando da aeronáutica no lugar do também tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes. A transmissão de cargo foi na base aérea de Brasília e a cerimônia conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro. Queremos, em nosso processo de evolução contínua, adaptando a estrutura organizacional à estratégia estabelecida, caminhando do possível ao necessário e melhorando nossa eficiência. 8 pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, foram condenadas pelo plano de atentado contra o senador e ex-juiz federal Sérgio Moro. As penas chegaram a 14 anos e 9 meses de prisão. 2 anos depois do 8 de janeiro, e você sabe de quanto foi o prejuízo? 30 milhões para os cofres públicos, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Algumas marcas já saíram, como a frase que foi escrita aqui na estátua à Justiça. Outras, como essa cicatriz no busto de Rui Barbosa, aqui dentro do STF, vão ficar para sempre. Isso para lembrar a qualquer pessoa que venha visitar o STF que, apesar dos assaltos, a democracia continua firme. O próprio Rui Barbosa, que foi fundamental para a criação da primeira Constituição republicana, era contra militares na presidência da República. Para o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, ficou comprovado que o objetivo do vandalismo era dar um golpe de Estado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. Ex-chefão da FAB e PCC incriminam Bolsonaro. Essa deve ser a manchete mais inusitada do ano. O que tem a ver entre si o ex-comandante da aeronáutica de Bolsonaro, Batista Júnior, e o PCC, o primeiro comando da capital, Organização Criminosa Paulista? Resposta: ambos instilam pavor no coração de pedra do ex-presidente. A defesa do ex-presidente criticou ontem, domingo, o vazamento da íntegra da primeira das 10 partes da delação de Mauro Cid e chamou a investigação de semissecreta, sem acesso pleno dos advogados às informações, segundo esses advogados. Assinada pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Celso Sanches Vilardi, a nota da defesa de Bolsonaro manifesta sua indignação diante de novos vazamentos seletivos, assim como seu inconformismo diante do fato de que, enquanto lhe é sonegado acesso legal à integralidade da referida colaboração, seu conteúdo, por outro lado, veio e continua sendo repetidamente publicizado em veículos de comunicação. Bolsonaristas dizem que delação de Cid mostra caos e inexistência de organização para o golpe. Para aliados do ex-presidente, íntegra fragiliza a acusação de que existia uma estratégia coerente para movimento golpista. Na avaliação de bolsonaristas, Cid descreve um entorno confuso do ex-presidente, com 3 grupos maiores e subdivisões, dando opiniões conflitantes, ou seja, sem que houvesse uma estratégia organizada. A resposta da Polícia Federal, porém, não tardou. A corporação afirma que não indiciou Michele e Eduardo Bolsonaro, acusados por Mauro Cid de incitarem Bolsonaro ao golpe, porque a PF trabalhou com provas e não politicamente, pois foram denunciados como golpistas por Mauro Cid, mas não estão no relatório final da corporação, que acusou 40 bolsonaristas, sendo Jair Bolsonaro o principal, e uma maioria de militares, entre as outras 39 pessoas indiciadas. Simples assim, uma resposta irrespondível. O bolsonarismo perdeu o chão. Fazem propostas malucas e fingem não estar nem aí para a avalanche que os engolfará a qualquer momento. A denúncia da Procuradoria-Geral da República é iminente. Estamos na reta final da investigação
entre integrantes da cúpula do judiciário é dado como certo que Bolsonaro estará entre os denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ministros do STF acreditam que a elaboração do material entrará esta semana, eu friso, esta semana, em sua reta final, e esperam que a denúncia de Paulo Gonet contra Bolsonaro seja encaminhada à corte já nos primeiros dias da volta aos trabalhos na próxima segunda-feira, da semana que vem. Então, pelo cronograma desses setores do Poder Judiciário, o Gonet denuncia Bolsonaro esta semana e semana que vem começa a ser analisada a denúncia do Procurador-Geral da República pelo STF. É nesse momento que o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, que se recusou a ajudar Bolsonaro a dar o golpe em 2022, vem a público para fustigar o ex-presidente e seus asseclas nas redes sociais, acusando-os de golpismo. Acha que é muito? Mas o pior vai te surpreender. O bolsonarismo está com medo, sabe do quê? Do PCC. Não porque Bolsonaro e companhia incomodaram a organização criminosa, mas porque são parecidos com ela, porque cometeram um crime análogo ao dessa organização e temem para si o mesmo destino que ela, como explicaremos nesta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, se quiser, colabore com o canal que está trocando equipamento. Precisamos atualizar nosso equipamento, precisamos investir para atender melhor ao nosso público. Há o Pix aí na tela, que você está vendo neste momento, e eu peço que, se tiver interesse, se achar que vale a pena, faça uma contribuição. E vamos lá. A defesa de Bolsonaro criticou o vazamento da delação do Cid, chamou a investigação de semissecreta, aquele senador que foi flagrado bêbado porque estava choroso por ser zoado pelo bolsonarismo por ir ao show da Madonna, que é o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ele diz que o depoimento de militares tem afirmações falaciosas. A defesa do ex-presidente criticou ontem o vazamento da íntegra da primeira das 10 partes da delação de Mauro Cid. Outros vazamentos virão, mas provavelmente nem vai dar tempo, porque a batata do Bolsonaro vai chegar ao ponto de degustação nesta semana. Veja só, na avaliação, os bolsonaristas dizem que a delação de Cid mostra causa e inexistência de organização para o golpe, como eu expliquei, não é? E aí a Polícia Federal diz o seguinte: olha, vocês estão falando que para a defesa do Bolsonaro, né, para todos esses, para os próprios bolsonaristas, disse para eles o seguinte: olha, vocês estão dizendo que nós agimos politicamente, que o relatório final que acusou o Bolsonaro é uma peça política, mas veja, o Eduardo e a Michele Bolsonaro, que são os peixes gordos que seriam usados para atacar o lado de vocês, eles nem foram usados porque não tinha provas contra ele, contra os dois, contra eles, não é? E se tivéssemos essa intenção de politizar a coisa, não poderia deixar de lado Michele e Eduardo, mas eles não foram incluídos porque não há provas contra eles. Eles incitavam o Bolsonaro, segundo Mauro Cid, e pode ser verdade, mas não a delação premiada, a lei das delações, instituída em 2013 pela Dilma Rousseff, não é? Essa lei exige que para uma delação valer, ela contenha provas. E foi nisso que a Polícia Federal se aferrou, se pegou para fazer esse relatório final contra Bolsonaro, que ainda está sendo concluído. Vai ter mais adendos, já teve um adendo em dezembro
e vai ter outro adendo agora nos próximos dias. Bom, seja como for, os bolsonaristas estão completamente pirados. Aquele Marcel Van Hatten, vocês sabem quem é esse sujeito, aqui na foto ele aparece atacando e expondo o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que agiu contra Bolsonaro na Operação Tempus Veritatis, em fevereiro do ano passado, né? E ele foi para a tribuna da Câmara dos Deputados expor os delegados que estavam investigando o Bolsonaro. E, inclusive, ele foi indiciado por isso, porque a família desse delegado que ele está expondo foi ameaçada. Colocaram ameaças no carro da família, da esposa desse delegado da foto. Não é? E esse sujeito agora quer disputar a presidência da Câmara e promete anistia para os presos de 8 de janeiro. É um sem noção, como todo bolsonarista, eles não têm uma conexão muito forte com a realidade e eles estão aí nessas maluquices. Esse sujeito não tem chance nenhuma de vencer a disputa pela presidência da Câmara, mas fez isso, né? O Eduardo Bolsonaro, por sua vez, se pronunciou discretamente sobre a delação vazada em Mauro Cid, dizendo que ele incitava o Bolsonaro, né? Ele que é tão falastrão, tão agressivo, né? Ele se manifestou ontem sobre a delação do Mauro Cid, que o acusa de incitar o pai, e diz que Mauro Cid fez diversas delações, mudou suas versões várias vezes, e mais nada. Não ficou nisso aí, porque ele sabe que a situação está muito complicada, que é bom ele não fazer muita gracinha neste momento, que a batata de todos os bolsonaristas está assando. Já nas redes, a Michele Bolsonaro, completamente fora de si, ironizou ser citada em delação do Mauro Cid. Ela faz piada, ela debocha da lei, mas tem investigação contra ela. Ela não foi indiciada nessa em que o Mauro Cid a acusou de incitar o marido, mas há mais coisas contra ela. Cartão corporativo, por exemplo, que a madame, né, essa madame, torrava em compras, em presentes, dinheiro público, né? E aí ela postou essa foto aí de alguém chorando aos montes, né, como querendo dizer, não estou nem aí. Bom, na verdade, de certa forma, a prisão do asqueroso marido dela deve ser uma libertação, né? Petistas e bolsonaristas reagiram à divulgação do depoimento do Mauro Cid, né? E aqui você vê que os bolsonaristas dizem, vamos lá, o deputado federal e secretário da Cultura de Bolsonaro, Mário Frias, disse que a divulgação da delação faz parte de um movimento orquestrado para fazer alguma covardia. Estão trazendo uma matéria antiga em tom de novidade para justificar a ação arbitrária e ilegal contra eles. Já o André Janones divulgou a notícia em suas redes, disse o seguinte: Mauro Cid disse em sua delação que Michele e o Eduardo Bolsonaro foram a parte mais radical dos que tentaram dar um golpe em nosso país. Está chegando a hora de vermos muitos vagabundos serem presos. Tic-tac. Muito bem. À espera da denúncia da PGR, a divulgação da delação de Cid detalha o apoio de Michele e Eduardo políticos da trama golpista, mas o X da questão é isso aqui. Vamos lá. Denúncia em breve. Ao ser ouvido, Mauro Cid mencionou 9 autoridades e militares que aparecem entre os 40 indiciados pela Polícia Federal em novembro do ano passado, entre os quais o próprio Bolsonaro. O documento vem a público no momento em que crescem as expectativas sobre ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal essa denúncia. Entre integrantes da cúpula do Judiciário, é dado como certo que Bolsonaro estará entre os denunciados pelo PGR, Paulo Bonet. Ministros do STF
acreditam que a elaboração do material entrará esta semana em sua reta final e esperam que o caso seja encaminhado à Corte já nos primeiros dias de volta aos trabalhos na próxima segunda-feira. Se confirmada a previsão, possibilitaria um julgamento ainda no primeiro semestre. Ou seja, a denúncia do Paulo Gonet contra o Bolsonaro deve ser feita por volta de segunda-feira da semana que vem até o fim da semana. Então, aí é mais uma semaninha, 10 dias que o Bolsonaro tem de folga, a denúncia será feita e será aceita pelo STF, ele vai virar réu, muito provavelmente o Bolsonaro vai virar réu no mês de fevereiro. E a situação dele está muito complicada, vamos entender. Quem fazia parte dos 3 núcleos que discutiram o golpe, molda um mosaico em que aparece uma figura muito importante em tudo isso, que é o ex-comandante da Aeronáutica, nomeado por Bolsonaro, Batista Júnior. 3 grupos se formaram no entorno de Bolsonaro, segundo a delação de Mauro Cid. Havia conselheiros pregando desmobilização em frente dos acampamentos e quem defendesse o oposto, um golpe de Estado. A existência desses grupos foi conhecida com a revelação do primeiro depoimento de Cid. O UOL compilou quem estava em cada grupo. Você tinha o grupo dos radicais, era dividido em 2 subgrupos. O primeiro queria encontrar fraudes nas urnas eletrônicas e faziam parte dele as autoridades abaixo. O general Pazuello, o presidente do PF, Valdemar Costa Neto, Major Ângelo Martins de Nicoli e o senador Luiz Carlos Reis. O outro subgrupo dentro dos radicais queria golpe de Estado. Era composto por deputado Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, assessor especial de Bolsonaro Felipe Martins, ex-ministro Onyx Lorenzoni, ex-ministro Gilson Machado, sanfoneiro, o senador Jorge Seife, o senador Magno Malta e o general Mário Fernandes, que queria matar o Lula. E tinha o grupo dos moderados, o então comandante do Exército, o Freire Gomes, que não queria saber de golpe, o general Júlio César de Arruda, tampouco queria saber de golpe, o general Estevão Teófilo, que não aceitou dar o golpe, mas disse que daria se o Bolsonaro assinasse a ordem, ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que também ele não queria dar o golpe, mas era o mais radical entre os da linha mais branda. O grupo conservador de linha política aconselhava o Bolsonaro a mandar o povo para casa e fugir do país. E nesse grupo estava o Flávio Bolsonaro, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e o comandante da FAB, brigadeiro Batista Júnior. Veja só, o Batista Júnior andou aparecendo. Ex-comandante que acusou o golpe de Bolsonaro faz barulho nas redes. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista se diz um patriota conservador e democrata e faz críticas à esquerda e à direita. Veja só isso. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, prestou um dos mais importantes depoimentos à Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga uma tentativa de golpe no país. Aos investigadores, Batista relatou que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a ele e aos comandantes das outras forças soluções para reverter a vitória de Lula, afirmou que Bolsonaro aventou com a possibilidade de atentar contra o regime democrático e que chegou a afirmar ao ex-capitão que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder. Batista ainda afirmou que o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro, versão nunca confirmada pelo general. Após o depoimento, Batista Júnior submergiu. Jamais veio a público dar mais explicações sobre o que presenciou
nos últimos momentos do governo passado. Apesar disso, ele tem sido um assíduo usuário das redes sociais, onde mantém mais de 70 mil seguidores no X e compartilha opiniões principalmente sobre temas vinculados à política, dando petardos à esquerda e à direita. Democrata, patriota, conservador e liberal. Numa manifestação recente, Batista rebateu uma publicação feita pela deputada Júlia Zanatta, aliada de Bolsonaro, e no texto o parlamentar escreveu que a parlamentar escreveu que detesta melancia na política, mas adora a fruta melancia. Essa Júlia Zanatta é aquela que apareceu em foto com uma mão com 4 dedos perfurada de bala, né? É uma bolsonarista asquerosa. Ela se refere à melancia, que é um jargão da extrema-direita, para se referir a militares que são verdes por fora, por causa do uniforme, mas são vermelhos por dentro. São esquerdistas enrustidos. O ex-chefe da Aeronáutica lamentou o que chamou de postura populista e de desrespeito às Forças Armadas por parte da tal Júlia Zanatta. E disse: ou a senhora também é viúva de um golpe desejado por alguns de seus pares, que também atacam a instituição militar como forma de recalcarem suas frustrações e incompetências, escreveu. Na sequência, o militar se descreveu como um democrata, patriota, conservador e liberal, predicados também exaltados por aliados do Bolsonaro. Batista, inclusive, demonstra alinhamento a muitas das bandeiras da direita e bolsonaristas. Ele diz, por exemplo, que os atos do 8 de janeiro foram uma baderna e não uma tentativa de golpe. O militar também faz críticas à irresponsabilidade fiscal e à falta de credibilidade do atual governo. Então ele ataca dos dois lados, mas ao chamar os golpistas de golpistas e dizer que o Bolsonaro queria dar o golpe, ele está atacando diretamente o Bolsonaro, está falando. Né? E ele fala com a credibilidade de um ex-comandante das Forças Armadas que acusou o Bolsonaro de tentar dar o golpe, e ele é um dos terrores do Bolsonaro neste momento, porque a atitude dele seduz a direita e diz para a direita: vamos jogar o Bolsonaro fora e vamos seguir em frente. Mas o mais inusitado é isso aqui. A condenação de 8 membros do PCC preocupa o bolsonarismo, o entorno do Bolsonaro. Vamos entender por quê. Aliados de Bolsonaro temem que a condenação de 8 integrantes do PCC prejudique o ex-presidente no âmbito do julgamento que corre no STF. Como é que pode ser isso? Muito simples. O bolsonarismo e o PCC, o Bolsonaro e o PCC, e o bolsonarismo radical que queria dar o golpe, e o PCC, eles têm a seguinte similaridade. A condenação de 8 integrantes do PCC pela Justiça Federal do Paraná preocupa o grupo político de Bolsonaro. Os criminosos foram sentenciados a até 14 anos de prisão na última terça por planejarem sequestrar o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que contrariou os interesses da facção, supostamente, né, durante o governo de Bolsonaro. Mas, em vez de comemorar a decisão judicial, aliados de Bolsonaro receberam a notícia de orelha em pé. Isso porque o caso do PCC guarda semelhança com uma outra investigação que mira justamente o ex-mandatário e militares do Planalto. O plano para executar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. O inquérito é relatado pelo próprio Moraes. Ou seja, o medo do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro é o seguinte: os que queriam matar o Moro foram condenados a penas altas, 14 anos de prisão. E agora, os que queriam matar o Lula, o Alckmin e o Moraes, eles faziam a mesma coisa, eles se equipararam ao PCC. Veja o nível dessa gente. Um dos argumentos de Bolsonaro é que o mero planejamento de um crime, sem que ele tenha sido colocado em prática, não caracteriza crime. A decisão da 9ª Vara Federal em Curitiba, portanto, contraria a tese sustentada pelo ex-presidente. Essa turma do PCC foi condenada, minha amiga, meu amigo, por planejar matar
o Moro. Então, aí, se essa turma é condenada por planejar assassinato, o que fizeram os bolsonaristas? Com a anuência de Bolsonaro, conforme prova em que o general Mário Fernandes, que ia executar o plano de eliminação de Lula, Alckmin e Moraes, disse que o Bolsonaro gostou do plano e mandou ele colocar o plano em prática. Um plano que foi impresso no Palácio do Planalto e foi achado nas entranhas do bolsonarismo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.